Olá, mais uma vez aqui estamos na nossa igreja de São Paulo, em Brookfield, para mais um programa Café com José. E aqui tem o café que nunca pode falhar. E este é um programa em língua portuguesa, que vamos já no nosso quarto ano, e o propósito é levar a mensagem do Evangelho àqueles que necessitam e àqueles que já são seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo, para que usem a palavra de Deus como para, para, para construir a fé e ter a sabedoria que existe na palavra. E sobretudo para aqueles que falam português e não só, e aquilo que traduzimos também o programa em inglês. O meu nome é José Bernardo e aqui, portanto, fazemos da Igreja de São Paulo em Brookfield. Fica no número 174, Visconde Road, e aqui no centro do town. Portanto, na semana passada falámos, o título da mensagem foi Está Preparado, e portanto foi tirada de um salmo, não de David, mas um salmo daqueles grupos musical que era a SAP, que era um dos grupos que David instituiu quando faziam o praise ao Senhor, ao louvar ele no templo. Portanto, era um grupo de músicos e cantores, e esse salmo foi atribuído a eles e, portanto, falava sobretudo do rei David. Esta semana vamos falar mais um carácter bastante controverso que existiu na Bíblia, que o seu nome foi Sansão, e foi no tempo dos juízes, como eu me referi aqui várias vezes. Foi um tempo de anarquia completamente em Israel, em que em ciclos, portanto, lá em 40 anos cada vez, portanto, o povo fazia o que era agradável aos olhos de Deus e depois voltavam outra vez a pecar e a sair fora do caminho errado, como as ovelhas tresmalhadas, e, portanto, normalmente Deus consentiu que as nações pagãs, como os filisteus, os medianitas e outros, que tomassem, controlassem a parte de Israel e, portanto, subjugasse o seu povo e pô-los quase na escravidão. E, portanto, vamos ler esta história muito famosa, que muitos já viram o filme da Sansão e Dalila e outros, mas sobretudo a aplicação a nós próprios. E, portanto, vou começar a ler do livro dos Juízes, portanto, e vou começar no capítulo 13, portanto, é estes 4 capítulos praticamente dedicados ao juiz de Sansão, e, portanto, vou falar do seu nascimento. Então, foi um nascimento sobrenatural. Portanto, está: os filhos de Israel continuaram a fazer o mal diante do Senhor, como eu me referi, que os entregou desta vez das mãos dos filisteus durante 40 anos. Vivia em Sareia um homem da tribo de Dan, chamado Manoé. Sua mulher, sendo estéril, não tinha ainda dado filhos. Claro, se era estéril, não podia dar filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Tu és estéril e sem filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Doravante, não bebas vinho nem licor, e abstém-te de coisas impuras, porque vais conceber e dar à luz um filho. A navalha não tocará a sua cabeça, porque este menino será nazarita de Deus desde o seio da sua mãe, e livrará Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi dizer ao seu marido: Apresentou-se diante de mim um homem de Deus que parecia um anjo do Senhor, de aspecto respeitável. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, mas disse-me: Vais conceber e dar à luz um filho. Não bebas, pois, vinho nem licor, e não comas coisas impuras, porque este menino será nazarita desde o ventre da sua mãe até o dia da sua morte. Palavra do Senhor. E, portanto, como eu li aqui nesta passagem de Escritura, com o nascimento de Sansão, portanto, a sua mulher, como foi a mãe de Samuel, ela não diz o nome dela, mas Manoé era o seu marido, e, portanto, ela era estéril, portanto, não tinha concebido até, mas nesta altura, portanto, sobrenatural, um anjo do Senhor apareceu-lhe e disse-lhe que ela ia ter um filho. Portanto, queria acreditar nisso, mas
ela acreditou e veio a acontecer como sempre. E portanto, isso Sansão, portanto, nasceu, foi o seu nascimento como fora do normal, portanto, Sansão foi o 12º juiz em Israel. O seu reino como juiz foi entre 1075 ou 1075 e 1055, portanto, ele reinou, ou, portanto, dirigiu durante 20 anos e, portanto, logo começou, portanto, Deus dotou-lhe uma força sobrenatural que ele tinha, como alguns de vós já viram o filme Sansão e Dalila, portanto, por isso ele era completamente diferente dos outros e, portanto, para ser portanto, as potencialidades que ele tinha para ser um grande servente de Deus, portanto, e Deus o ajudar, portanto, deu-lhe esse dom da fortitude e ter uma força física sobrenatural. Mas, portanto, o primeiro ponto desta mensagem, o que é que sucede quando as nossas vidas não obedecem ao plano e ao propósito que Deus nos concedeu? Isto quer dizer, portanto, temos potencialidades e Deus criou-nos com um propósito para fazermos a sua vontade e por vezes, mas isso não acontece, como não aconteceu em parte na vida de Sansão, e portanto saímos fora do plano de Deus e portanto por vezes sofremos as consequências e nunca acabamos em bem, portanto quando é uma das consequências. Portanto, durante a vida de Sansão, pois este teve muitas oportunidades, como eu me referi, para ajudar o seu povo Israel. Portanto, na maior parte das vezes ele desperdiçou, como sabem, somente 3 capítulos, quase 4 capítulos, que fala sobre destes juízes, portanto, muito fácil, 10 minutos para ler no livro dos juízes. Portanto, mesmo assim, com tudo isto, portanto, depois da parte da sua vida de desobediência ao Senhor, Deus mesmo assim o usou, sem ter em conta a sua desobediência. Portanto, a última coisa que Sansão fez, quando, portanto, a história, resumindo esta história, portanto, o Sansão, quando vinham para o prender, tinha força, ele partia cordas, partia tudo, e depois, ultimamente, ele revelou o segredo a Dalila, e depois foi preso quando cortaram o cabelo, e, portanto, foi posto lá num pavilhão onde tinha o deus do peixe, que era um deus do pagão, e, portanto, tiraram os olhos e, portanto, fizeram uma zombaria dele, portanto, mas ele, portanto, quando nos últimos momentos da sua vida, veio como o filho pródigo, veio a si mesmo e entendeu que, portanto, a sua vida de desobediência terminou ali, portanto, a última coisa que Sansão fez antes de morrer, portanto, ele foi uma última ação de trabalho que Deus tinha planeado para ele, exatamente era o que ele devia fazer durante a vida, mas como desobedeceu ao Senhor, acabou por fazer quando nos últimos momentos da sua vida. O segundo ponto desta mensagem é, portanto, aplica-se completamente a nós. Nunca é tarde para começar de novo. Portanto, este começou de novo quase na altura perto da sua morte, mas Deus deu grandes oportunidades ao longo da sua vida e, portanto, isto aplica-se completamente a nós. Finalmente, Sansão reconheceu, aí está, que a sua dependência no Senhor e Deus tornou os seus fracassos em derrotas, em vitória. Portanto, a história de Sansão, portanto, ensina-nos que nunca é tarde para começar de novo, como eu me referi, e isto também se aplica a nós próprios. Isto significa que as nossas faltas, fracassos e derrotas no passado, portanto, isso não implica que Deus não nos possa usar no futuro ou no presente. Portanto, isto significa que nunca é tarde para voltarmos para Deus e por a nossa confiança, portanto, nele. Portanto, a última parte desta mensagem, portanto, o arrependimento, como eu me referi, portanto, quando o povo desobedeceu, o que é que aconteceu no Israel? Portanto, o declínio, a decadência e os 3 dias de derrota, portanto, causou o povo a pedir ajuda ao Senhor. Portanto, se eles não fossem subjugados pelos filisteus, nunca eles pediam ajuda ao Senhor, mas quando chegaram
nessa servidão, portanto, vieram vieram aos seus sentimentos saber que estavam no caminho errado e, portanto, eles juraram sair da idolatria, que foi o que os afastou de Deus, e voltar-se para Deus para que a sua misericórdia e libertação, especialmente do jogo dos filisteus, não só a libertação a nível político, mas também a libertação a nível espiritual. Portanto, a idolatria é um dos grandes pecados. O que é que isto quer dizer? Que a idolatria que era só adorar Deus pagãos, ou não, completamente errado. A idolatria é quando pusemos algo mais importante que Deus. Pode ser a televisão, o trabalho, passatempos, tudo aquilo que é o mais importante para nós, que é Deus, portanto, acaba por ser um ídolo. Portanto, isto, por exemplo, é a nova idolatria. Portanto, mas neste caso eles adoravam os deuses pagãos, especialmente os daquelas nações que viviam ao redor de Israel. Portanto, a idolatria ganha poder nas nossas vidas, especialmente quando damos mais importância às criaturas do que ao Criador. Portanto, é exatamente como eu me referi. Porque Israel se arrependeu, aí está. Deus enviou heróis como este, Sansão, e não só ele, como neste livro dos Juízes, houve 12 juízes, portanto, não só ele, mas como mulheres também. Deus chamou diferentes homens e mulheres para executar as ordens ou para ser juízes neste tempo de anarquia que existiu em Israel, não muito tempo depois deles possuírem a terra prometida. Como Gideão, outro indivíduo, também outro juiz, Débora, uma mulher, e Jefté, também o outro juiz de Israel, e este Sansão, que foi dos últimos. Portanto, a lição para nós, nesta aplicação, especialmente para nós, como eu me referi, nunca é tarde para começar de novo, e sempre que desobedecemos ao Senhor tem consequências, não só nesta vida, como na vida, na próxima vida, e portanto Sansão finalmente reconheceu que Deus está em controle das nossas vidas e especialmente obedeceu pela última vez, e a Bíblia diz que ele matou mais gente quando morreu, quando ele destruiu o templo, durante a sua vida, e portanto, especialmente pela sua morte, deu glória e louvor ao Senhor. E portanto, a lição, portanto, aí está a lição: ser forte numa área das nossas vidas, pois não significa que isto, portanto, tapa os buracos das nossas fraquezas. Portanto, Sansão era muito forte, mas qual era a sua fraqueza? Era a sua, portanto, imoralidade. Era muito fácil, como se diz, mulherengo, ou portanto, ir atrás das mulheres, especialmente que não eram nem da tribo dele, nem completamente, eram mulheres dos filisteus, que Deus, na lei, completamente proibiu isso, e portanto a presença de Deus na força e vontade. Portanto, isto quer dizer que Deus nunca impõe a sua vontade. Nós temos o poder de tomar a decisão a obedecer ou a desobedecer. Portanto, ele nunca forçou, aí está a livre vontade, nunca forçou a sua vontade a Sansão. Ele deixou fazer o que ele queria fazer, e portanto a maior parte das decisões completamente saíram fora da vontade do Senhor. Mas Deus pode usar pessoas de fé, mesmo quando fracassam e são desobedientes, como foi o caso de Sansão, e pode ser o nosso caso também. Nunca, mesmo que vivemos uma vida, nunca é tarde para começar de novo e voltar-se ao Senhor, e Ele sempre tem trabalho para nós fazermos nesta vida, e mesmo enquanto podemos respirar, podemos orar por os outros, sempre tudo podemos ter um ministério para ajudar os outros e servir o Senhor nessa área ou noutras. Portanto, o verso-chave desta mensagem foi: tu és estéril. Portanto, foi o anjo que referiu à mãe de Sansão, e sem filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Doravante não bebas vinho nem licor, e abstém-se de coisas impuras.
porque este menino vais conceber e dar à luz e a navalha, portanto ele tinha um bom nazarita boco, portanto não se podia cortar o cabelo, mas quando ele revelou esse segredo foi aí que ele perdeu o poder que a força sobrenatural que o Senhor lhe concedeu. Porque este menino será nazarita de Deus no seio da sua mãe e livrará Israel das mãos dos filisteus. Portanto, isto foi tirado dos Juízes no capítulo 13. E, portanto, foi esta mensagem foi referida, eu tenho-me referido que antes de voltar da Terra Santa vou mostrar, usar pessoas, homens e mulheres da Bíblia, portanto, que tiveram um grande impacto, especialmente em várias gerações em que viveram. E, portanto, sobretudo a aplicação para nós neste tempo, que há 2000 anos que nós Jesus Cristo veio a esta terra. O primeiro ponto é nunca é tarde para começar. O segundo, o arrependimento. É a única maneira que estamos retos com o Senhor, quando sabemos que saímos fora do caminho. E o terceiro, obedecer à sua vontade ou aquilo que Ele nos manda fazer. E, portanto, aí começamos a caminhada no caminho reto. E, portanto, isto foi a mensagem desta semana. Portanto, nunca quero deixar nenhum dos fazer os nossos vídeos, os nossos programas em português e em inglês, sem vos convidar a ter uma relação pessoal com o nosso Jesus Cristo. O propósito deste programa é isso, a única maneira de estarmos retos com o Senhor é o arrependimento. Porque é que eu tenho que arrepender? Porque nós o pecado separa-nos de Deus. Isso, portanto, leva-nos a como os israelitas tiveram que se arrepender da idolatria e Deus, portanto, perdoou-os e enviou homens e mulheres para os livrar não só daqueles que estavam a subjugá-los, mas também a eles, especialmente, uma renovação espiritual. E, portanto, para ter essa renovação espiritual ou nascer de novo, temos que se arrepender e pedir ao Senhor Jesus Cristo que Ele pagou a penalidade para os nossos pecados e redimiu-nos pelo seu precioso sangue. Jesus Cristo vem na minha vida, perdoar meus pecados. Eu quero ter uma relação pessoal com o Senhor nesta vida e quando esta vida acabar, ter um lugar no seu eternal reino. Quero deixar uma oração para os nossos líderes, o Presidente dos Estados Unidos, o Senado, o Congresso, o nosso Governador, os nossos maiores das cidades, os nossos polícia, os bombeiros, todos aqueles que exercem a autoridade, porque a Bíblia diz que a autoridade foi toda instaurada pelo Senhor e Ele, portanto, comanda-nos, dá-nos uma ordem para orarmos especialmente para essas pessoas. Portanto, este foi o programa desta semana. Aqui estaremos de novo na próxima semana com mais um programa em português e inglês e, portanto, até à próxima semana. Tenham uma boa semana e que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernardo. And once again, we are here in the São Paulo Church in Brookfield. We finish another video, another message in Portuguese of this program, our Café com José. And always I mention this is our fourth season, fourth year we do this program. This program is in Portuguese and in English. The purpose is to live the message, give the message of the gospel to the people to come to a knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, and to build the faith of those they are already followers of our Lord Jesus Christ. We talk about to be prepared. Last week was about we took that message from the Psalm 78. That psalm was from a group, the King David Institute in the temple when the singers and they called singers and musicians, and that psalm was the Psalm 78. But he talked about that. So he developed that message about to be prepared, and the applications was for us. We be prepared. What you prepare for this life to do God's will, and prepare when the Lord come
tomorrow, another year from tomorrow, we be prepared to go with him to the place he prepared for us, and he prepared us to do his will and do his purpose in his life. So today we're going to talk about a little different. It's about another man in the Bible. Most of you hear about him. Is Samson, who was one of the judge in Israel, and was the 12, the judge in Israel, and was the time of a tremendous anarchy on the people. The book of Judges said the people do whatever good was in their eyes, and they depart from most of the time from the faith and from the Lord. And I'm going to read a few verses about his right away of his supernatural birth, and this was taken from the book of Judges and chapter 13. So I'm going to read from 1 to 7 about this from the book of the Judge. And I start in verse 1. The Israelites again, Erigos, did what was evil in the sight of the Lord, and the Lord gave them into the hand of the Philistines 40 years. There was a certain man of Zorah, of the tribe of the Danites, whose name was Manoah. His wife was barren, having borne no children. And the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, "You are barren, having borne no children. You shall conceive and bear a son. Now be careful not to drink wine or strong drink, or to eat anything unclean. For you shall conceive and bear a son. No razor is to come on his head, for the boy shall be a Nazarite from the birth. It is he who shall begin to deliver Israel from the hands of the Philistines." Then the woman came and told her husband, "A man of God came to me, and his appearance was like that an angel of God, most awe-inspiring. He did not ask where he come from, and he did not tell me his name. But he said to me, you shall conceive and bear a son, and then no drink or strong, so then don't drink no wine or strong drink, and eat nothing unclean, for the boy shall be a Nazarite to God from birth to the day of his death." And this was right away, as you in this passage you see the birth of this man of another man of the Bible in the time of the judge. His mother was barren, and she at that point she had no children. And the angel promised her she conceived, and when she conceived, gave birth a male son, and his name was Samson, and was the 12 judge in Israel. The title of this message is Samson the Judge. So Samson was a judge since like 1075 before Christ, of course, and 1055, about 20 years. He had the great potential to be a great servant of the Lord. God planned to use him in a mighty way, especially to deliver the people from the hand of the Philistines. So never happened in this time. Even King David later come pretty much, but they should be delivered totally in the hand of Philistines. Later, centuries later, on the time of Maccabees, and by that time, Simon the Maccabee took all the strong cities like Gaza and the others, and by that time he overpowered the Philistines. He had a great potential, as I mentioned, to help him. God gave it a supernatural strength, as you see a lot of the people that see that move the islands. So it was his strength is supernatural. But the first point of this message and apply to us, to what happens when you don't live up to the God's plan for our life. And Samson's life includes many opportunities God gave to him to be a great servant, as I mentioned, to help his people. He wasted most of the time, most of his chances, but he had, in spite of the all mistakes and disobedience,
God still uses him. That's amazing. The last thing Samson did before he died, as you remember, he was finally he revealed his dream, and they took his eyes and they put them in the pagan god Dagon, and they take like mockery. It was 1,000 people there. And final Samson, when he's in the last stage of his life, we don't know it was hours or days before. So, and he come to his sense and he repent and God restore him his power again and his strength. And the last thing Samson did before he died was an act of he started the work God entrusted him to do, but he started was never too late, and he started almost in the last moments of his life. The second point is never too late to start. That's applied to us. You see, if God used this man in the almost last stage of his life, in maybe the last hours, last day, you can use any one of us. If you come to him and repent, special the things you did, you are not pleased for you did in the past or in the present, but God always can use us. In the end, Samson recognized there he goes, the dependence of God on God, and God turned his failure and his defeat in victory. The story of Samson teaches that it's never too late to start over, and that apply also to us. Whoever, however badly we may fail in the past, uh, it's not too late for us to put our trust in the Lord. And the last point is repentance. You see, the people, the only way God sent them men and women to restore and to rescue them was on the people that come to their senses and they repent, especially when they are very like put in slavery by this time was the Philistines, and the decline, decay, and the defeat caused the people to cry to help. That was to turn to God and God the hear their prayer and they turn from idolatry to again to be restored with God. Idolatry gains a foothold in our life when you make anything more important than God, whatever. Today the idol can be TV or whatever, our work. You see, anything is more important than God in our lives to become our idol. And this time, for these people, in this time of the judge, they even worship all that pagan gods, make of wood and straw, whatever, and they depart from God, and that's why God allowed them to be judged and to be overpowered by in this time by with the Philistines. Because Israel repented, was why he need to do that when we are in the sin always build a wall against us separated from God. And God raised heroes. It was 12 judges in this time of the history of Israel to deliver his people. Names like Gideon, Jephthah, Deborah, a woman too, to accomplish that purpose. Jephthah and lately Samson. So was God raised people, men and women, to deliver the Israelites from the. In the beginning was the Midianites, was one the Pope, and lately it was the Philistines. And the great lesson of this passage, the purpose, the great strength, like Samson was a tremendous strength. We have power, supernatural power, does not make up for our weakness in our areas in the life. So his weakness is you want to hear now and always involved with women, like especially not Israelites, even they are pagans like the Philistines, and that was
you lead them to separate them from God and suffer the consequences and to be arrested and to put in chains, and he died. Maybe God never mentioned him to die in that way, but by his decisions along in his life lead them to that point until he come to his sense. God's presence does not overwhelm a person's will. God never forces his will to anybody. He can punish Samson right away in the beginning of his life, but he allowed him to go almost until he was arrested and finally revealed his secret, and he was put in the prison. But in spite of his mistakes, God used them in the last stage of his life. And the key verse in this passage is when was the angel of the Lord coming to the mother of Samson. She was barren. You will become pregnant and give birth to a son, and this hair must never be cut, for you will be dedicated to God as an Nazarite from birth. You will rescue Israel from the Philistines. And this was the lesson for the message for this week. As God sent Samson to rescue the Israelites, also God sent his only unbegotten son to rescue us, not from the Midianites or the Philistines, but to rescue us from our disease called sin. What am I supposed to do? We should repent. That's the only way you like the Israelites, why God sent people to help them when they come to their senses and repent. Same apply to us today. If you repent and acknowledge our sins separate us from God, and our Lord Jesus died about 2,000 years ago, he paid the penalty by his life and death and resurrection, and by his blood he shed, he covered us for our sins, and he make atonement for us. When you receive him as your personal Savior, what am I supposed to do? Or am I supposed to say, Lord Jesus, come to my life? I am a sinner. I acknowledge I fall short of the glory of God, and sin separate me from you. I know you paid the penalty, and please forgive me, and I want to have a personal relationship with you in this life, and I want to have a place in your eternal kingdom in the life to come, or if you come before my life ends. So with a prayer like this, you make Jesus the Lord of your life, and you become a member of his family, and you be one of his followers, and you are heir, and you receive his promise. Special the promise is in God's word. I never when I finish the one always you pray for our leaders. The Bible is very clear, command us to pray for those that exercise authority over us. We pray for the president, the Senate, the Congress. We pray for our governor, the mayor of our town, and the police, the firefighters, and the people. They do they do a great work to protect us. And they pray for those that they help the poor, those the coronavirus, and they administrate vaccines, and those they deal with the sick, and God to give them fortitude and strength and to endure their jobs. And this was another message in Portuguese and English. And until then, next week we'll be here again with another message in Portuguese and English. And I pray you have a nice week, and God richly bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.